Irmãos, com alegria, convidamos todos a abrirem suas Bíblias no capítulo de Lucas, de número 20. E hoje, com a graça de Deus, vamos finalizar este capítulo, estudando do versículo 45 até o versículo 47. Lucas 20, do 45 ao 47, diz a autoritativa palavra de Deus. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Amém. Vamos orar. Senhor, nesse belo dia e providencial dia que o Senhor nos dá, agradecidos, ó Deus, que estamos alegres por estarmos, ó Deus, com os santos eleitos na casa de oração para bendizermos o Teu nome, para louvarmos, ó Deus, a Tua grandeza, toda a Tua perfeição. Nos pomos também, ó Deus, a Te pedir, Senhor, a Tua graça para o texto que nós lemos e que vamos expor nessa manhã, ó Deus. O Teu povo, ó Deus, concorre a este lugar com sede, ó Deus, e com fome da Tua palavra. Só o Teu Espírito, ó Deus, para atender esta necessidade. E Te louvamos, ó Deus, por essa fome e por essa sede. Um momento, ó Deus, em que vivemos da humanidade, nos quais as pessoas estão se deliciando com as alfarrobas do pecado, que parecem, ó Deus, banquetes. É assim que Satanás faz. Ele transforma o pecado e mostra o pecado como sendo algo prazeroso, desejável, porque, ó Deus, é isso que a nossa carne, ela reclama. Mas não passam, ó Deus, de lavagem de porcos. E, ó Senhor, pela Tua graça, o Senhor nos faz desejar, Senhor, o Teu maná, que é, ó Deus, suficiente, que é, ó Deus, palatável, que é, ó Senhor, também nutritivo, que atende, Senhor, de fato, aquilo que as nossas almas precisam. Mas só pelo Teu Espírito, ó Deus. Assim nós conseguimos e, mais uma vez, nós Te pedimos, mediante o reconhecimento das nossas incapacidades, nós agora, Senhor, apelamos e, como sempre, ao Teu Filho bendito, ó Deus. A Ele recorremos e à Sua obra, assim como também ao Seu Espírito, para que, ó Deus, nesta manhã tão privilegiada, o Senhor nos assista, ó Deus, com a Tua mesa, Teu banquete. Dá, Senhor, que venhamos a nos deliciar, Deus, e mesmo que em meio ao prato que Tu preparaste venham algumas ervas amargas, ó Deus, que elas sejam também apreciadas, porque vem de Ti, ó Deus. Nós Te oramos no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, dando continuidade à exposição de Lucas, vamos concluir com a graça de Deus esse capítulo. Estamos avançando no livro de Lucas, esse evangelho maravilhoso, que, como foi orado, a gente vai, pelo Espírito Santo, sendo instruídos, tendo a compreensão, o entendimento, porque de nós mesmos nós não temos, e estamos vendo as maravilhas dos ensinos do nosso Deus e a riqueza da sua palavra. Mas hoje nós temos aqui digamos assim, as duas faces, podemos assim dizer, da consequência do conhecimento da palavra. Uma das faces é o próprio conhecimento em si, a clareza, a instrução, o entendimento, que inclusive nos dá a condição de ensinar outros. Em certa parte, essa era a condição do público a quem Jesus, nesses versículos, estava denunciando, que eram os escribas. Em que sentido? Os escribas eram os chamados doutores da lei, não era, Zaqueu? Eram os doutores da lei, eles tinham conhecimento da lei de Deus. Tinham conhecimento da lei de Moisés, eles estudavam. Eles tinham instrução a respeito da lei de Deus. E, irmãos, o percurso natural do conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus, é uma maior aproximação de Deus, não é, João? Você vai se aproximar mais de Deus. E o que é que acontece naturalmente? Vamos lá aqui. O que é que acontece naturalmente quando a gente vai se aproximando mais de Deus e conhecendo mais a Deus? Tem um efeito sobre nós. Que efeito é esse? Quando a gente vai se aproximando de Deus e conhecendo mais a Deus? Hein? Vamos conhecendo a nós mesmos. É, Marcos? É ou não é? É. Nós vamos conhecendo. Você quer conhecer quem você é? Vai conhecer quem Deus é. Né? É por isso que a palavra de Deus diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O homem, abrindo um paralelo, o homem quer conhecer a natureza e dá-se a estudar. O homem quer conhecer as relações que se dão entre os homens e dá-se a estudar. Mas quando eles partem de Deus e da sua palavra, eles vão se aproximar mais ainda desse conhecimento. Quanto mais eles se afastam, menos eles chegam no conhecimento. Tanto é que os irmãos sabem que tem uma estatística, irmãos, muito, muito interessante. Desde quando o prêmio Nobel foi instituído, os irmãos sabem que o prêmio Nobel, ele é um prêmio que é do mais alto grau hoje da humanidade no que diz respeito ao conhecimento da ciência, né? Não é verdade? É o prêmio Nobel. Então, tem várias áreas do prêmio Nobel, né? Da economia, da literatura, da prêmio Nobel da Paz, prêmio Nobel da Física, da Matemática, não é isso? Olha que estatística, irmão, só para a gente ter uma noção. Não tem, né? Graças a Deus não tem na teologia, senão ia incorrer no problema aqui dos escribas e fariseus. Atentem bem para isso. E se fala muito, irmãos, entre a incompatibilidade entre ciência e a religião, ciência e Deus, né? Mas deixa eu lhes dizer que desde quando o prêmio Nobel foi instituído,
até próximo, foi feito um levantamento. Não me lembro ao certo, ao ano 2000 ou 2000 e alguma coisa. E em torno de 86% de todos os ganhadores do Prêmio Nobel ou eram cristãos e judeus. Veja só. Se fala que para ser um cientista, para ser um conhecedor do mundo, é incompatível a ciência, o espírito científico com a religião. Como isso se dá dentro dessa estatística? É interessante a gente refletir sobre isso. Muito bem, irmãos. Quanto mais a gente tem conhecimento de Deus, mais a gente conhece a si mesmo. E o começo de se conhecer é conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. Você conhece a Deus, você conhece a você mesmo, você conhece a humanidade, como ela se dá. Buscando conhecer a Deus, você conhece melhor os fenômenos da natureza. Por quê? Porque Deus foi quem criou tudo isso, todas essas leis. Agora, irmãos, esse conhecimento, quando nos leva a conhecer a nós mesmos, enquanto o conhecimento, preste bem atenção, enquanto o conhecimento aumenta, quando a gente se aproxima mais de Deus, enquanto o conhecimento aumenta, também deve diminuir uma coisa. O quê? Exatamente. Enquanto mais conhecemos a Deus, o ego tem que baixar e a humildade tem que aumentar. Mas isso não foi o que aconteceu com os escribas, os doutores da lei. Subiu o orgulho e, consequentemente, irmãos, tem uma coisa que sobra, que é a hipocrisia. É a hipocrisia. O texto que nós lemos na devocional, ele, pela providência divina, vai tocar no estudo de hoje de manhã e na pregação logo mais à noite, pela providência, graça e bondade de Deus. Cristo disse aqui, aqueles que, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele aqui está trazendo, mais uma vez, a cautela para os seus discípulos contra a hipocrisia. O conhecimento, irmãos, ele naturalmente traz sempre admiração por parte das pessoas. E Cristo estava ali se voltando aos seus discípulos para lhes alertar para esse perigo. Anteriormente, Cristo já havia denunciado em várias oportunidades a doutrina errada dos escribas, o fermento dos fariseus, que ele deixou aqui muito claro que é a hipocrisia. E ele vai mostrar aqui na prática, ele vai denunciar uma prática comum dos escribas, que é abominável aos olhos do Senhor, que é a hipocrisia. Por quê? Porque a hipocrisia é algo diametralmente oposto ao que um cristão deve manifestar na sua vida e ao que Cristo mesmo manifestou na sua vida. Agora, vamos adentrar no contexto. Vamos adentrar no contexto. Contexto aqui do capítulo 12, o contexto dos ensinos de Jesus. Vamos relembrar. Rutinha. Quando Jesus proferiu essas palavras, onde ele estava? Hein? Não escutei não. Esqueci o nome. Era o nome de quê? Era o nome de um lugar, era o nome de um estado, de um país, de uma cidade, de um planeta. Era o nome de quê? Planeta na Terra. Já acertou. Zaqueu já deu uma ótima dica para você. Agora conclua.
Onde é que Jesus estava? Hã? Quem é que ajuda aí, Rutinha? Fora o planeta Terra, onde mais Jesus estava? Quem quer ajudar? Quem quer ajudar? Yasmin quer ajudar? Eita, hein? Está no templo. Como tem um pastor conhecido meu, ele está perguntando ou está respondendo? Ela, Verônica acredita. Quem acredita junto com ela? Em Jerusalém. Opa, já aproximou. Vamos. Não, sim, mas eu estou dizendo que aproximou, né? É o zoom do Google Earth. Quem já usou o Google, né? Estava aqui olhando lá de cima em Marcos, da estação espacial, aí diz, Jesus está, Zaqueu olhou de lá e disse, Jesus está na terra. Disse, muito bem. Aí a irmã Gisele deu uma aproximação no mouse e aí disse, ele está em Jerusalém. Eu disse, olha, e Verônica disse, ele está no templo, ele está no templo, ele está no templo, nos últimos dias de vida, instruindo seus discípulos, mais ou menos ali por volta da quarta-feira. Ele está ali, dando as últimas instruções, ele sabe que está próximo à sua chegada, ele está aproveitando as oportunidades. E ele olhou para aquela... Lembre do contexto, né, João? O pessoal viu Jesus no templo e disse, agora vamos pegar ele, não foi? E começou a fazer perguntas, ia lá e combinava, e Jesus respondendo, ora respondia, depois, a primeira vez não respondeu, depois foi respondendo, instruindo seus discípulos, depois que ele tratou, o último estudo que a gente fez, que ele mostrou um desafio aos seus presentes, aos que estavam presentes. Ele olhou para os seus discípulos e disse, olhe, tenham cuidado. A palavra cuidado está aqui, aparece aqui no vocábulo guardai-vos. Se guardar é tomar um cuidado. Tome cuidado, sim, é o mesmo sinônimo. Por quê? Porque Cristo deu o maior exemplo de humildade que podia existir. Um Deus, um único Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Só esse fato é um fato da maior humildade. O maior exemplo de humildade. Se fez carne e habitou entre nós. Mas não fez só isso. Ele fez isso e se tornou servo. Ele veio aqui em obediência. E ele não veio aqui como Deus para desfrutar da sua posição de Deus, de soberano. Ele veio para servir, ele veio para obedecer. E ele não veio preocupado com a coisa que mais o ser humano valoriza, que é a vida. Porque ele veio para morrer. E não veio para morrer uma morte tranquila. Seu pai não lhe destinou uma morte tranquila. Daquela que foi dormir e acordou morto. O pessoal não diz isso? Não. Ele foi uma morte. Ele está ali para ser exposto. Para ser humilhado. Para ser traído. Para ser abandonado. Foi assim que foi sua morte. No momento que ele mais precisou, quando veio a turba, junto com o traidor, o que é que os discípulos fizeram, Marcos? Ficaram com Jesus? Fugiram todos.
Irmãos, 3 anos. 3 anos ensinando. Atente bem para isso, para a gente ver quem é que nós somos. Pra gente ter por isso que ele diz, quando a gente conhece mais a Deus e a Jesus, a gente vai conhecendo quem nós somos. Nós somos como os discípulos. Na hora do aperto, na hora da maior necessidade, o espírito que se levanta é o espírito da covardia. E nós não somos, devemos ser os seguidores de Jesus. O que é que Jesus fez? Confiou no Pai. Confiou no Pai. Senhor, se possível for, passa de mim esse caso, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Irmãos, o maior exemplo de humildade. Então, a hipocrisia, a soberba, o orgulho é o contrário de tudo que Cristo apresentou na sua vida. E olha só, mesmo com todo esse exemplo, Cristo levou os seus discípulos a olharem mais uma vez para os escribas, para as suas práticas, para que eles não seguissem essas práticas. Entende? Ele veio ensinando 3 anos, veio mostrando como fazer. Uns perguntaram, Senhor, quanto reinado, um filho meu fica à tua direita, outro à tua esquerda. E ele, não é isso não. Vocês estão preparados para isso não. Vocês não estão, minha gente. Chegou numa hora da ceia e ele pegou a toalha, pegou a bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Mais uma demonstração de total humildade. Ele disse, eu estou aqui destituído de toda a minha glória, de todo o meu poder e esplendor, e eu estou fazendo isso para que vocês façam também. Mesmo assim, ele disse, cuidado, guardai-vos. Irmãos, o cristão não pode olhar para a multidão. O cristão não pode estar olhando para a quantidade de gente que muitas pessoas trazem após si, mas deve observar as práticas para ver se determinadas práticas estão de acordo com o padrão das Escrituras, se corresponde ao que está ensinado na palavra e que foi vivido por Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo estava olhando para os seus discípulos e está dizendo, olha, os escribas, eles têm um monte de seguidores. Tinha ou não tinha muitos seguidores? Tinha. Vocês não olhem para isso não. Quantos hoje não arrebatam multidões? Quantos hoje não arrebatam multidões e se encaixam nessas características que Cristo vai apresentar aqui? Não olhe para isso não. É isso que Cristo está dizendo aqui para seus discípulos. Guardai-vos dos escribas. Então, irmãos, com o título mais cuidado com a hipocrisia, porque Cristo já mandou ter cuidado, não foi? Mas nunca é demais. Nunca é demais porque, de novo, nosso coração é inclinado à hipocrisia. Nós somos inclinados a seguir hipócritas e, consequentemente, a sermos hipócritas. E nós vamos ver as características desses hipócritas, dos mestres hipócritas, além da condenação que lhes acompanha, para ficarmos mais alertas ainda quanto a essa temática. Entende? Tem temáticas, irmãos, que elas têm que ser recorrentes na nossa vida. Existem ensinamentos que precisam ser recorrentes. Essa é a nossa característica. E nós vemos isso no ministério de Jesus, cuidando dos seus discípulos, e vamos seguindo. Qual a primeira característica que Cristo alertou aos escribas hipócritas? A respeito dos escribas hipócritas. Está no versículo 46. Qual a primeira característica dos hipócritas? Quem adianta? A aparência. Como é que eles gostavam de se aparentar?
bem vestido de forma destacada. Eles gostavam de andar com vestes talares. O que eram essas vestes talares, hein, João? O que eram vestes talares? Chama atenção. Veste de festa. Hein? Brilhos. É o que? Lantejoula, é? Talares, talares. Marcos. Sim. Marcos, vestes talares. O que é que a gente pode dizer mais? O que os irmãos disseram, mas vamos puxar mais. Mas é isso mesmo aqui, ó. É roupa, é uma roupa que você não usa no dia a dia, não é? Né, Daphne? Veste talar não é uma roupa que você usa no dia a dia. É uma roupa que você usa em momentos específicos, né? Ah, muito bem. Isso. Porque Acã foi atrás da capa babilônica? Porque uma capa babilônica se destacava, né? Se destacava. Então, nós precisamos atentar para essa situação. Aqueles que são alvo da graça de Deus não têm nenhuma base bíblica para estar andando com pompa. Veja, andar com pompa, de modo a aparecer. Preste bem atenção. O interesse daqui, irmãos, veja, aqui não é andar bem vestido. Não tem nada a ver com andar bem vestido. Tem nada a ver com andar elegante, de forma adequada, não. Tem a ver com andar de maneira a chamar a atenção e estar pronto, sempre pronto para as ocasiões em que seja chamado. Vou estar aqui porque, na minha posição, a qualquer momento eu posso ser chamado. É isso que tá querendo dizer, é isso aqui. Por que a gente não deve estar andando desse jeito, irmãos, ou com essa disposição de coração? Porque nós sabemos que os súditos do reino foram escolhidos, retirados das esquinas, das praças. Não foi esse a parábola que Cristo utilizou? Do Senhor que ia dar uma festa de casamento e os convidados estavam listados e os servos disseram: não tem nenhum, Senhor. Como é? Vá, saia nas praças, traga o povo que está lá, venha para cá. O povo que estava na praça, na esquina, era digno de entrar na festa? Hein? Não. Então nós não somos dignos. Nós fazemos parte do reino de Deus, mas não somos dignos. Para que está usando roupa tá lá? Não é isso. Segundo Hendrickson, os escribas transpiravam ares de grandeza. Era essa a questão. Era de grandeza. Andavam para todos os lugares vestidos como autoridades, como se fossem reis, sacerdotes. Para o quê? Para sempre estar pronto para se apresentar. Alguém vai me chamar, né? Então eu tenho que me apresentar. Eu sou um escriba. Porque pode acontecer o inverso também, né? Nessa questão de vestimento, né? Você pode se vestir de forma assim para o povo dizer: isso é um humilde, né? Isso é uma pessoa humilde, olha. Oh, só olha, que irmão humilde, né? Quem anda vestido dessa maneira, você diga, velho,
Então, o objetivo daqui é exatamente o problema da hipocrisia. E aí só tem um detalhe importante. A gente tem as aplicações, são diversas, irmãos. O que Cristo também queria dizer é o seguinte: ô meus discípulos queridos, não se impressionem com isso. Não se impressionem com essa pompa. Irmãos, é muito comum, irmãos, as vestimentas, a postura, a forma de falar. O apóstolo Paulo falou para os coríntios: olha, eu não vim com vocês com sublimidade de palavras. Os irmãos se impressionam. As pessoas se impressionavam na época de Jesus. Os cristãos nos dias de hoje, os fracos se impressionam. Se impressionam com roupa. Se impressionam com forma de falar. Ele disse: guardai-vos. Não, mas eles são assim, ó, e um monte de gente segue. Ele dizia: os fracos, meus queridos, não ligue para isso não. Não se preocupe com pompa, com joia, com adereços, com vestes chamativas, de grife, de não sei o que, nada disso. Então, a primeira característica dos escribas hipócritas que a gente deve se guardar, tanto de não ficar impressionado, como também de não seguir, não dar valor a essas questões, com relação às suas vestes talares. Em segundo lugar, versículo 46. Quem arrisca dizer outra característica dos escribas hipócritas que a gente deve se guardar? Certo. Vamos estar colocando aqui que é a forma de falar. Quem arrisca outro? Pelo texto aqui. Reconhecimento. É esse o sentido aí. Não é o que fala, não é aquilo que ele fala, mas aquilo que ele ouve dos outros que falam a respeito dele. Eles gostam de receber elogios, que são as saudações. O elogio vem pela saudação. Vejam, apreciam as saudações nas praças. Irmãos, a passagem paralela, nós temos esse texto aqui, nós temos uma passagem paralela em Mateus e em Lucas. A passagem paralela em Mateus, que é Mateus 23, especificamente o versículo 7, nos ajuda a entender melhor a que tipo de saudação os escribas gostavam de receber. Porque se você for olhar simplesmente a palavra saudação, no original é uma saudação comum, fraterna, entre pessoas comuns que estão se encontrando e devem, né, assim proceder uns com os outros, de forma educada, né, fraterna e tudo mais. Só que os escribas, Mateus nos diz, que eles gostavam que o povo fizesse referência a eles, quando os saudasse como rabi, como mestre. Não é? Achou aí, Ramon? 23:7? Leia aí, por favor. Tá vendo? Porque quando você saudava um mestre, né? Ele saudava e fazia referência a ele como mestres. Essa é a questão. Então, essa saudação era de reconhecimento da sua superioridade pelo que eles eram, da sua posição, do seu conhecimento da lei de Moisés. Mas, irmãos, a recomendação do apóstolo Paulo é a seguinte. Lá em Romanos 12:3, ele diz assim: porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Que não saiba mais do que convém saber. Não se considerem melhores do que vocês realmente são. Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, meu irmão, se eu tenho conhecimento, olha o que Paulo diz no início do versículo, é pela graça. A graça que me foi dada, eu quero dizer a cada um de vocês que reconheçam a graça de Deus. Que aquilo que vocês sabem a respeito de Deus, que vocês conhecem da fé, que Deus tem se revelado a vocês, e aquilo que vocês têm experimentado,
é pela graça. Então, sejam moderados. Ninguém pense de si mesmo, além daquilo que convém. Sejam equilibrados, mas os escribas queriam reconhecimento. Irmãos, nós gostamos de sermos reconhecidos. Nós gostamos de sermos destacados no meio da multidão. Nós gostamos das saudações. O que devemos estar em mente é aquilo que nós somos, é que é pela graça que nos foi concedida, a medida da fé que nos foi dada. É isso que nós devemos ficar atentos. Porque senão o que acontece? Nós vamos cair no mesmo problema. Diga, Marcos. Se era um homem segundo o coração de Deus e caiu nesse pecado, imagine um que nem nós. Imagine, então é isso. Entende, irmãos? Olha, vê só aí o perigo. Vê, João. Ó, a pessoa está lá com Davi. Vamos pegar o exemplo que o irmão colocou de Davi. Tirado lá de detrás de onde? Detrás das ovelhas, né? Assim que a Bíblia diz, foi tirado de detrás de um rebanho, que é um pastorzinho de ovelha. O que é isso? É nada. A atividade mais comum, não era ali em Israel, cuidar de ovelha. Era assim que a gente vivia. Plantava uns cereais, trigo, cevada, né? E vivia. E plantava ovelha e cuidava do gado. E estava lá, coisa mais natural. Não era nenhum médico veterinário, era cuidador de ovelhas. Aí ele é tirado de lá. E ele está ali, confiando no Senhor. Menininho, novinho, vem um leão, vem um urso e ele defende as ovelhas. Aí Deus disse, agora vamos botar outro desafio. Aí botou Golias. Aí ele disse, se Deus, né, me deu força para vencer a ovelhinha, eu defender a ovelhinha do leão e do urso, eu vou também. Vou confiado no Senhor. Não vou confiado em arma nem nada, né? Isso aqui não dá não do Saul, é muito pesado essas coisas. E foi lá e venceu Golias. E caminha, mas chega num ponto da vida dele que agora ele está estabelecido no reino, sem nenhum perigo, né? Daqueles que ele já passou, que já foi perseguido por Saul e tal. Aí o coração se ensoberbece. Então, o cuidado tem que ser constante. Por quê? Porque esse grau de soberba, ele não acontece de uma hora para outra assim. Ele vai. Então, o alerta tem que ser constante. Então, Jesus está dizendo aqui, meus queridos, vou dizer algumas características aqui, ó, deles, mas não pense que é só com eles não, viu? Gostam de ser reconhecidos, de ser saudados. Terceira característica, gostam dos lugares de destaque. Apreciam o lugar de destaque. Olha o finalzinho do versículo 46. As primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Ramon está destacando que certamente Bunyan usou essa passagem para figurar uma família que gostava de andar com sapato de cristal, de conversar com as pessoas, ouvir o que as pessoas tinham a dizer a respeito delas, né? Gosta das saudações, gosta. Então eles gostam dos lugares, da plataforma. Na sinagoga tinha uma plataforma, irmãos, onde se colocava aquele que dirigia a oração e lia as escrituras. E quem ficava na plataforma, normalmente acontece isso. Esse é um dos motivos também, irmãos, eu não estou assim, não é uma crítica direta, é só uma observação. Nem na nossa congregação, se Deus quiser, na nossa igreja, a gente não vai ter plataforma para estar botando cadeira para os outros sentar. Certo? É um entendimento que a gente tem. Chegou aqui, plataforma está em destaque. A gente está para prestar um culto a Deus. Chega aqui para prestar um culto.
Então, há quem presida, há quem dirige. E os demais estão prestando culto. Está conduzindo, quem está aqui está conduzindo a liturgia, de acordo com a liturgia bíblica. Então, quem está no culto está para prestar culto. Quem está presidindo está servindo, está conduzindo, está prestando também culto no seu serviço, direcionado a Deus. Nenhuma sem plataforma, sem exposição, sem lugar privilegiado. Cadeira, senta nas cadeiras. Quando o pregador for, sai da cadeira e vem para a posição dele. Vem de cabeça baixa. Vem humilhado. Vem na dependência do Senhor. Porque se ele vier para cá, vai ser um desastre, de pompa, né? Com o nariz empinado. Ele vem confiado na obra de Cristo, pedindo ao Espírito Santo misericórdia para ele trazer a mensagem fiel, para que as suas fraquezas e seus pecados não afetem nada a mensagem do Senhor. E ele volta para lá, ele está para servir, ele não está para ser, não está para aparecer. Não está para aparecer. Havia essa estrutura na sinagoga, que quem ficava na plataforma ficava em evidência. Claro, todo mundo que está na plataforma está em evidência. Está sendo visto por toda a congregação, né? E tem os olhos sobre toda a congregação também. Nós vimos aqui que já chegamos a esse entendimento. É sempre aqui a questão principal, é a questão do coração. O alerta do nosso coração. A gente sabe disso, sabe. A gente precisa ser lembrado. Olha, aqui os escribos. Por quê? Porque nós vamos, irmãos, ser pegos por nós mesmos, internamente desejando essas coisas. Aí nós vamos lembrar, oh meu Deus, Cristo ensinou isso. Misericórdia, perdão, Senhor. Perdão. Estou igual ao escriba. Estou igual ao fariseu. Né? Então, irmãos, Cristo inclusive disse, né? Lá nós estudamos em Lucas capítulo 14, que disse, quando a gente for convidado para uma festa, qual é o lugar que a gente deve procurar? Os últimos lugares. Os últimos lugares. Fique lá no último lugar. Por quê? Também como foi orado aqui, irmãos, Isaías 64:6 nos diz que as nossas obras estão como trapos de imundícia. Então, o que é que você quer os primeiros lugares? Mas citando também um destaque que o irmão Zaqueu colocou, é que a quem honra, honra. A quem honra, você deve honrar. Mas você jamais deve buscar a honra. Você não deve deixar de honrar quem merece honra. A Bíblia não diz isso, diz pelo contrário. Usa até essa expressão. Mas não é a busca da honra. E quando você é honrado, você usa aquelas 3 letrinhas importantes. S, D, G. O que quer dizer, Ramon, SDG? Soli Dio Glória. Pronto. Você lembra do que a gente estudou lá em Lucas 17? Depois que você tiver feito tudo o que lhe foi mandado, você diga, sou servo inútil, porque eu só fiz o que me mandaram. Eu sou um servo. E fiz tudo o que era da minha obrigação. Por que é que eu estou querendo alguma coisa a mais? Eu só fiz o que me era obrigado. A quarta característica, irmãos, para a gente já ir concluindo. Versículo 47. Os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Como o irmão disse aqui, vai uma crescente, né? É mais ou menos uma crescente. Se veste, recebe um abismo, leva outro abismo. Se veste para ser chamado e reconhecido, gosta de ser cumprimentado nas praças, gosta dos melhores lugares e, quando se tem tudo isso,
aí a pessoa acaba se tornando de referência. Por mais necessitados vão lhe procurar. Aqui naquela época, um dos mais necessitados era as viúvas. Aí quando o pessoal mais necessitado vai lhe procurar, você se acha superior e vai, se aproveita. Se aproveita. Se beneficia da condição dos mais frágeis, dos mais vulneráveis, para se beneficiar. Por quê, irmãos? Porque o que Cristo nos ensina é que a gente deve vir para servir e não para ser servido. Quando eu acho que aquele outro tem a obrigação de me servir, eu estou invertendo o processo. Você pode dizer, pastor, mas a gente aqui, eu acho que ninguém explorou nenhuma viúva. Mas é aquela questão do coração, né? A viúva representa o mais frágil. A viúva é o quê? Normalmente aquela mulher que na época, né, era fragilizada, estava sem um esposo, muito provavelmente não tinha um filho, né, mais velho para cuidar dela. Tinha ninguém para defender, ela ficava à mercê da situação. Como acontece, irmãos, nos dias de hoje, em todos os momentos. Lembro-me rapidamente de dizer aos irmãos uma situação terrível e triste. Muitos anos atrás, a gente estava de férias, né? Fui para a casa do meu irmão e a gente foi passear em outra cidade. E na estrada nós presenciamos um capotamento. E foi bem atrás do carro da gente. A gente estava aqui e uma mulher, ela estava apressada porque ia buscar a sua filha no aeroporto. E ela puxou para ultrapassar. E quando for ultrapassar, vinha outro carro e ela voltou. Só que quando voltou muito rápido e o carro capotou. Eu vi pelo retrovisor aqui. Meu irmão gritou que estava dirigindo e quando eu olhei, só vi imediatamente paramos o carro. Graças a Deus não aconteceu absolutamente nada com a mulher. O carro caiu assim até do teto para baixo. E a gente ajudou e empurrou. E aí logo concorrem várias pessoas, né? Meus irmãos tinham 2 homens lá. E a gente ficou perto da mulher e deu assistência. E 2 homens lá estavam como, desculpa a expressão, urubu em cima de carniça. E começaram a falar alto, irmãos, acusando a gente de querer se beneficiar da mulher. Terrível, uma cena assim. Meu irmão, não sei quem ficou mais irritado, se foi meu irmão, se fui eu. A gente teve que se controlar do absurdo, se aproveitando da fragilidade. Graças a Deus nada aconteceu. Depois essa mulher foi até o emprego da minha cunhada e agradeceu pela assistência que a gente prestou a ela e tudo mais. Mas nós, quando não cumprimos o nosso papel como servos, nós nos aproveitamos. Acabamos nos aproveitando. Não é dito especificamente o que é que esses escribas faziam para se aproveitar. Alguns dizem que eles pediam mais contribuição, mais ofertas destinadas a eles do que se devia. E as mulheres fragilizadas, né, e se compadeciam deles. Outros acham que eles se ofereciam para administrar seus bens, seus patrimônios, como você não tem ninguém, né? Eu sou uma pessoa religiosa e etc e tal. Aqui, irmãos, é o fato da gente atentar para a nossa posição de servos. Finalizando. Parte B do versículo 47. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Irmãos, Cristo é o mesmo ontem e hoje. Sua palavra é a mesma. E ele continua com a mesma indignação e nos alertando contra a hipocrisia como fez com seus discípulos.
Aqui, sempre lembrando os irmãos que escribas e fariseus eram os religiosos da época. E nós somos os religiosos da nossa época. Nós somos religiosos da nossa época. Então, significa assim, se não formos verdadeiros no nosso cristianismo, nós vamos sofrer juízo mais severo. Aqui, ó. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que vai haver graus de condenação e sofrimento diferentes. Vai haver graus de condenação e sofrimento diferentes. Do mesmo jeito que no céu não vai haver galardão, do mesmo jeito no inferno vai haver grau de sofrimento e juízo diferente. Aí qual é o problema? Quem mais teve conhecimento da lei de Deus, do Evangelho, e desprezou, mais juízo vai sofrer. Então, este alerta é para nos levar a viver mais ainda na verdade. Não nos iludirmos. Vamos viver na verdade, porque o nosso coração, ele vai buscar esconder as coisas. Essa hipocrisia. Para a gente viver a verdade da palavra. A hipocrisia, irmãos, ela pode ser aplaudida pelos homens, mas para Cristo ela é abominável. Hoje, essa época que a gente está vivendo é a época da hipocrisia. E quantos não estão aplaudindo aí a hipocrisia? Estão levando multidões consigo. Quantos? Tanto no âmbito religioso quanto em outras áreas aí. Cristo está dizendo, olhe, guardai-vos. Guardai-vos. Quando Paulo faz menção ao soldado cristão, a primeira peça da armadura que ele cita é o cinto da verdade. Né? Cingi os vossos lombos com a verdade. Então a gente tem que fugir, irmãos, da armadilha da hipocrisia. Ela é atrativa para o nosso coração, ela funciona no mundo e ela é até premiada lá fora. A hipocrisia é premiada. Isso, infelizmente, inclusive no nosso país, é cultura. É uma cultura. É normal. É comum. Mas para Cristo não é. Para Cristo não é. Vamos lutar, irmãos, contra a hipocrisia. O bispo Riley diz assim: a mais severa condenação recairá sobre aqueles que tiveram grande luz e conhecimento, mas não os utilizaram corretamente. O hipócrita ocupará o mais aflitivo lugar no inferno. Que Deus nos livre desse mal. Amém. Amém. Vamos orar. Meu Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, te pedindo, Senhor, a tua graça, o teu favor, sobre isso que vimos, ó Deus, e ouvimos. Vimos na tua palavra, Senhor, e ouvimos a exposição, porque sabemos, ó Deus, que quer seja maior e menor grau, todos nós somos hipócritas. Tua palavra é perfeita, nós imperfeitos. Nós falamos de algo, ó Deus, que não conseguimos viver. Só te pedimos, Senhor, a misericórdia, Senhor, para que não venhamos a nos iludir, Senhor, com essa condição inerente, Senhor, da nossa carne, mas que lutemos, ó Deus, todos os dias contra ela. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na verdade. A seguir o exemplo de Cristo Jesus. A não considerarmos, ó Deus, nos considerarmos melhores do que ninguém. A nos humilharmos, ó Senhor. E vivemos como servos que somos. Tu
Tu sabes, ó Deus, quem somos e as nossas fragilidades. Ó Senhor, nos ajuda a manifestar Cristo Jesus nas nossas vidas. Cada um aqui dos irmãos, das irmãs do menor, Senhor, ao maior. Da sabedoria, Senhor, para saber honrar. A sabedoria para saber viver, Senhor, saber nos portar. Deus amado, que agradecemos pela cirurgia da irmã Nita e agora pedimos pela sua recuperação, Senhor. Que o Senhor lhe conceda a graça de, segundo o teu favor e a tua vontade, ó Deus, ela possa logo, Senhor, estar bem, realizando suas atividades, ó Deus, como antes, de modo que ela bendiga mais o teu nome. Mas sempre, ó Deus, nos curvamos diante da tua vontade. Também, Senhor, rogamos pelas mensagens, ó Deus, as pregações, as conversas que os irmãos têm tido nos seus locais de trabalho. Misericórdia, Senhor. Dá-nos a ousadia, Senhor, de falar de Ti e também concede graça àqueles que ouvem. Nos ajuda, Senhor, a aproveitar as oportunidades. Move, Senhor, os nossos corações para isso. E nos desperta. Nos tira, Senhor, a timidez, a covardia. E nos dá, Senhor, ousadia e sabedoria. E rogamos também pela saúde da irmã Michele, né, afetada, ó Deus, pelos problemas recorrentes que estamos tendo, Senhor, no nosso país, na nossa região. E agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor deu a Ramon, do emprego temporário. E, acima de tudo, ó Deus, daquele bendiga o teu nome, meu Deus, onde ele estiver. E rogamos pelas famílias da Deviana e da irmã Michele, seus filhos. Rogamos a tua misericórdia, Senhor, e sabedoria. A compaixão, Senhor, da tua parte, para com ela, Senhor, e as suas necessidades. Vamos a te rogar, Senhor, por aqueles que têm estudado, Senhor, a tua palavra, Senhor, por meio do estudo sistemático da confissão de fé. Vai fortalecendo, ó Deus, o conhecimento de ti, Senhor, fundamentando, Senhor, nas doutrinas dos apóstolos, para que eles possam professar a sua fé, ó Deus, com segurança, com convicção, ó Deus, que estejam prontos, mais ainda, dia após dia, a testificar, Senhor, a respeito de Ti. Te rogamos pelo irmão Alain, que agora está em Petrolândia, inicia, ó Deus, seu período de experimentação, período de conhecimento da igreja. Ó Deus, que Tu estejas, Senhor, adiante de tudo, conduzindo o irmão, conduzindo a igreja. Ó Deus, que nesse período, Senhor, haja crescimento mútuo, haja, Senhor, maior amor, Senhor, pelo Teu reino, amor uns pelos outros e ó Deus, Teu nome seja bendito mais ainda, Senhor, na vida daqueles irmãos, nossos irmãos amados, nossa igreja mãe, em Petrolândia. Auxilia o irmão Alain, ó Deus, pastor Natan. Damos graças a Deus pela disponibilidade que aquela igreja teve e tem de servir, ó Deus. Graça ainda, Senhor, te rogamos por Maxwell, por Dona Rosa, pela sua situação, ó Deus, rogando que
A tua graça, Senhor, faça-os reconhecer a necessidade do teu filho, ó Deus, nas suas vidas. Que as cadeias, ó Deus, do pecado, Deus, sejam quebradas. Eles livres sirvam a ti, ó Deus. Cuide das nossas famílias, ó Senhor, nos fortalece. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer na graça. Ó Senhor, no conhecimento de ti, que nossas casas, ó Deus, sejam pequenas congregações, pequenas igrejas. Também te pedimos pelo jovem Jaedson, ó Deus, que o Senhor lhe conceda a graça de um emprego, que ele liberte, ó Deus, desse dia. Antes de tudo, ó Deus, trabalha na sua mente e no coração, para ele compreender com amáveis são, ó Deus, os teus tabernáculos. Que a sua alma, Senhor, suspire pelos teus atos, ó Deus. O Senhor lhe conceda esse favor. Te pedimos, ó Deus, pelo resultado do concurso que o irmão Pedro André fez, lá para Pernambuco, para a cidade de Petrolândia, sendo da tua graça, ó Deus, ele, sendo da tua vontade, ele possa ser chamado, ó Deus. E quiçá, ó Deus, faça parte ali, Senhor, daquela igreja. Seja rolado, Senhor, ele e toda a sua família. Um rol de membros, ó Deus, daquela igreja. Seja edificado e edifique aqueles irmãos. Muito obrigado ao Senhor, porque logo mais estaremos completando 24 anos, ó Deus, de matrimônio. Sabemos que tudo isso, esse percurso, é só fruto da tua graça, ó Deus, e do teu favor. Ajuda-nos na nossa vida, Senhor, a espelhar o relacionamento de Cristo para com sua igreja, Senhor. Para que assim, de fato, venhamos a bendizer o teu nome. Pedimos ainda por esse período que nós passamos, período de eleições. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para escolher os representantes, ó Deus, ao menos nomes, ó Deus, que tenham um perfil adequado para o cargo a qual eles estão concorrendo. Guia, Senhor, nos guia, nos dirige, em meio a tantos candidatos, a tantas opções, para que a gente te glorifique, ó Deus. Nós te pedimos assim e te rogamos no nome de Jesus. Amém.